Eu e Cerberus Teóricas em Arcane. Essa teoria será feita em conjunto com Cerberus Teorias, cobrindo os 9 episódios da primeira temporada da série Arcane. O Cerberus postou a parte dele com o lado da história dele. Vou deixar o link aí na descrição. Capítulo 1. Destino atípico. No interior da cidade de Noxus, nasceu um jovem. O jovem fazia parte de uma família que tradicionalmente se dedicava a proteger a cidade de Noxus, fazendo parte dos defensores de Noxus. Tal família era a família Eph, formada por indivíduos de corpo forte e resistente, uma linhagem dedicada a proteger a ordem pública por gerações, desenvolvendo assim uma arte marcial conhecida como Taijutsu, que significa arte marcial de prisão. Um estilo de luta feito com a filosofia de vencer o oponente, submetendo-o ao mesmo tempo que não compromete muito sua integridade física, sendo um estilo feito para deter e proteger, mas nunca matar. Graças ao legado da sua família, o jovem que se chamava Lucas Eph, foi treinado desde os 8 anos pelo seu pai recebendo várias lições. Pai. Certo filho, essa é a postura de escudo, um dos braços erguido como um escudo que redireciona os ataques e outro junto ao corpo, preparado como um lança para o ataque. Isso funciona mesmo. Parece uma postura meio dura demais. Pai, acha mesmo? Tenta me atacar. Eu não vou te machucar. Pai, não vai, só me ataca. Eu adotei uma postura de boxe e comecei a tentar socar o braço erguido, mas o braço era muito forte, um verdadeiro braço escudo, parando todos os meus socos, redirecionando os mesmos, mudando o ponto de impacto do golpe e até redirecionando meus braços com sutis movimentos. Logo usou a mão que supostamente era como uma lança e me acertou no estômago. Fiquei encolhido do chão, não querendo chorar, mas ainda assim as lágrimas apareciam. Pai. Essa é a forma básica de usar, encolhido assim eu já poderia ter te algemado fácil. Levantei a cabeça, fazendo meu pai ver as minhas lágrimas e ficar com assustado, me abraçando imediatamente. Pai, desculpa filho, eu exagerei, foi sem querer, vou pegar mais leve, mas você não pode esquecer a primeira lição. Se você quiser dar golpes, tem que estar preparado para receber eles. Pai, isso essa mesma. Sei que foi um choque, mas tudo bem, você vai conseguir, você é um garoto forte. Disse enquanto me abraçava com carinho. Durante os seguintes anos fui treinado, com 12 anos treinando em casa e já perto de fazer 13 anos, fui inscrito por meu pai na academia militar. Eu continuava treinando, gostava de me exercitar e manter a forma, mas a luta em si não me produzia nenhum tipo de interesse ou paixão. Eu me sentia vazio e algumas vezes tinha a sensação de estar sendo observado. Faltando cerca de uma semana para que eu entrasse na escola militar no início da primavera, em um dia normal de fim de inverno, estava limpando o meu quarto e arrumando minhas coisas, até que ouvi a voz do meu pai, que estava carregando a lenha que acabava de cortar. Pai, filho, eu tô pegando peso, pode me fazer um favor e ver se tem correspondência? Claro pai, vou dar uma olhada. Disse para logo ir para fora em direção à caixa de correio que ficava perto da cerca de pedra da casa. Logo que abri a caixa de correio, vi envelopes contando, vi que eram 4 envelopes brancos e um envelope azul escuro, com algo escrito atrás em uma cor roxa escura muito chamativa. Para o Sr. Ekf. Deve ser para o meu pai, as cartas são sempre para ele mesmo. Logo voltei para casa e assim que passei pela porta da frente disse: pai, aqui são 5 cartas. Pai, obrigado filho, vou acender a lareira e já vou ler. Disse logo que entrou em casa pela porta dos fundos com a madeira que cortou em um pequeno carrinho de mão. Entendi, uma coisa engraçada e que uma das cartas tá no envelope azul. Pai, azul? Fiz o leque com as cartas, fazendo a carta azul ficar em destaque. Isso aí azul. A noite caiu e depois de jantar e com a lareira acesa, acabei pegando no sono no sofá. Enquanto eu dormia, meu pai sentado em uma poltrona leu a carta azul, que tinha seu conteúdo escrito em roxo sobre uma folha branca. Carta. Olá Sr. Ekf, há quanto tempo? Espero que esteja cuidando bem do Lucas. Eu gostaria muito de vê-lo pessoalmente. Não me sentiria confortável em aparecer do nada. Por isso escrevi essa carta. Gosto dele por ser um garoto dedicado, mas não sei se você notou que ele parece meio desanimado ultimamente.
Eu observando de longe notei isso. Entendo que temos nossos desentendimentos e seguimos caminhos diferentes, mas também somos família, apesar de você não me considerar mais como tal. Logo estarei de passagem, em 2 dias na verdade, tenho planos especiais para o Lucas. Passar bem. Meu pai ficou bravo depois de socar o braço da poltrona e jogou a carta no fogo. Mente do meu pai. Aquela bruxa voltou, eu não posso impedir ela de vir. Se eu quiser evitar tumultos é melhor ficar calmo. Meu pai logo olhou para mim preocupado. Meu pai, a pior parte disso é que eles se parecem muito. Os dois têm uma cabeça de esponja, aprendem bem rápido e são curiosos, eu mesmo também sou um pouco assim. Não vai ter jeito, vou ter que encontrar ela de novo. 2 dias depois. Em uma parte isolada próxima à estrada que levava à cidade de Noxus, um portal se abriu e uma mulher com cabelos castanhos levemente grisalhos e roupas de inverno vermelhas e uma tiara com o que parecia um rubi no centro, apareceu de um portal e enquanto caminhava viu um homem em uma carroça que estava estacionada. Com licença senhor, pode me dar uma carona? Homem. Claro moça, quer ir ao centro da cidade de Noxus? Não. A mulher retirou uma pequena folha de papel. Eu gostaria de ir até esse endereço, homem, a casa dos elfos. Acho que posso te levar até lá. Obrigada. A mulher subiu na carroça e partiu com o senhor que aceitou ajudá-la em direção à casa dos elfos. Depois de alguns segundos conduzindo carruagem, o bom samaritano decidiu puxar conversa. Homem, então, por que quer ir nessa casa, senhora? Simples, tenho assuntos inacabados com aquela família, mas não é nada muito sério. Homem, que bom, a família Ekfis é bem popular nos subúrbios da cidade, mesmo não sendo uma casa muito grande. Sim, já ouvi falar que cumprem bem sua função de defensores. Homem, verdade, mesmo depois da tragédia que aconteceu naquela família ainda trabalham bem. Enquanto a moça ia em direção à nossa casa, eu estava terminando de me arrumar e logo tomaria café e sairia para uma caminhada matinal com meu pai. Antes de sair, sentamos para tomar o café. Então pai, tem planos para hoje à noite? Pai, bom, nós vamos receber uma visita hoje. Por que a pergunta? Visita? O senhor não me falou nada sobre uma visita, pai. Verdade, desculpe por isso e que desde que eu soube dessa visita tenho muita coisa na cabeça. Já deu para ver que é uma visita importante, deixa para lá, pai. Opa, peraí, pelo menos me diz o porquê da sua pergunta, não precisa ter vergonha. E que hoje à noite vai ter aquele festival de fim do inverno na cidade, e eu achei que seria legal para passar um tempo em família, sabe, só você e eu, pai. Ah, então é disso que se trata, eu gosto da ideia, mas tudo depende de como for a visita. Você está sendo tão vago com essa visita, isso tá estranho, pai. Bem, a pessoa em questão pode ser meio imprevisível. Minha mente só me deixou mais curioso. A mulher misteriosa que estava pegando carona, chegou na porta da minha casa, e depois de pagar o homem que a ajudou, foi até a porta da casa. Logo bateram na porta e meu pai se levantou para atender, se encontrando frente a frente com a mulher. Pai, oi Bernadette. Bernadette, olá senhor Ekfeld, posso entrar? Perguntou apontando para o interior da casa. Pai, sim, temos muito que conversar. Quando meu pai chegou, fiquei surpreso ao ver que ele era acompanhado por uma mulher, que tinha mais ou menos a mesma idade que ele, mas só pelo casaco de inverno vermelho dava para ver que vestia roupas de muito boa qualidade, sendo provavelmente de uma casa mais influente que a nossa. Imediatamente me levantei e fiz uma reverência. Olá senhora, seja bem-vinda à casa dos Ekfeld, eu poderia ajudar de alguma forma? Disse mantendo a cabeça baixa. Pai, Lucas não precisa de tanta formalidade, acho que vamos só tomar um chocolate quente. Posso preparar se quiserem. Pai, bom já que insiste, mas não deixa a água esquentar demais. Confirmei com a cabeça e fui preparar o chocolate quente. Bernadette, ele é mesmo um jovem bem educado. Disse com um certo tom de alegria. Pai, coisa que você não tem, já que espia a gente com essa sua magia perigosa. Bernadette, só é perigosa quando não usam direito. Além disso você me deixou sem opções depois de me expulsar daqui. Pai,
Ainda assim isso é violação de privacidade, Bernadette. A maioria das pessoas nem nota. Se ele for com eu imagino deve ter tido alguma sensação estranha. Eu cheguei com 3 canecas de chocolate quente e começamos a beber na mesa cozinha. Todos só bebiam o chocolate sem dizer uma palavra, então eu decidi puxar assunto. Então, como está o chocolate quente? Pai, muito bom, Bernadette, muito bom mesmo, não tá muito quente e tá bem cremoso. Então senhorita. Bernadette, pode me chamar de Bernadette. Então, senhora Bernadette, o que atrasa aqui? Bernadette, eu e meu pai temos alguns assuntos pendentes e faz tempo que eu não venho a essa cidade. Questões? Que questões? Pai, bem, somos conhecidos de longa data filho, ela queria retornar a Noxus e me pediu para mostrar a cidade. Então não é nada sério? Pai, não filho, não se preocupe. Bernadette, isso aí, eu só quero me divertir. O festival de fim de inverno ainda é nessa época, né? Eu gostaria de ir, tem boas atrações. Claro, hoje à noite, podemos ir, pai? Pai, podemos sim. A senhorita Bernadette ficou na minha casa o dia todo, ela passou muito tempo com meu pai, em alguns momentos eu não pude ver muita coisa por ter que fazer minha rotina diária de exercícios, mas pareciam se dar bem. Quando a noite chegou, fomos para o festival de fim de inverno. No festival tinham várias atrações, a barraquinha de tiro ao alvo, pescaria, no gelo com peixes de mentira, barraquinhas de comida, um grande espaço com uma camada de gelo que era o ringue de patinação, um grande espaço com vários fortes e paredes de neve onde crianças e adultos brincavam de guerra de bolas de neve e no centro de tudo um grande palco vazio com algumas cadeiras à frente que parecia ainda estar sendo montado. Compramos comida e jogamos o jogo de tiro ao alvo e já bem animado foi ao jogo de guerra de bola de neve enquanto o meu pai e a senhorita Bernadette me observavam. Pai, vai devagar com os muito pequenos. Fui até um bloqueio da área de guerra. Árbitro. Muito bem, o jogo de hoje será uma competição por um prêmio especial oferecido pelo Festival de Fim do Inverno desse ano. O último de pé leva o prêmio. Esperem o sinal. Peguei uma bola de neve, se de forma inconsciente assumi a postura de taijutsu com a bola de neve na minha mão esquerda, mão essa que erra do braço escudo. Se do bloqueio quando ouvi uma sinal. Vi um cara na minha frente e logo que vi revelei a bola de neve na minha mão direita arremessando ela e acertando o rosto do cara, logo desvi por pouco das bolas de neve que jogaram, com algumas pegando de raspão, peguei uma bola que foi jogada contra mim e arremessei no sujeito que estava atrás de mim. Logo fiquei cercado por umas 4 pessoas, e fui obrigado a fugir para trás de uma parede de neve. Em um canto vi uma pá de neve, peguei a pá e tirei a neve do chão, jogando ela nos que tentavam me acertar, atingindo um oponente com a neve. Minha mente. Se eu fizer várias bolas de neve e arremessar com a pá, pode ser bem útil. Comecei a fazer várias bolas de neve, mas assim que vi outra pessoa tentando me flanquear, peguei a pá e desviai de um golpe vertical, começando a chocar pás com o inimigo como em uma luta de espadas. Empurrei o sujeito até sair da cobertura, pessoas nos viram mas tiveram medo de se meter. Moleza, o taijutsu também inclui técnicas de espada. Em uma distração do meu oponente, passei a pé pelo pé dele e fiz ele tropeçar e logo peguei neve e joguei neve tirando ele do jogo. Bernadette. Bem criativo. Outros tentaram me atingir no rosto, mas corri e me protegi com a pá de neve enquanto corria para um forte. Logo naquele forte, fiquei juntando neve na pá e jogando neve com a pé e bolas de neve até ser o último jogador de pé. Pai e Bernadette. Isso foi incrível. Disseram sorrindo um para o outro, mas logo que se deram contar voltaram a não se encarar. Árbitro. Temos um vencedor. Seu prêmio será um vale-jantar que garante uma carne assada especial gratuita, para você até 2 acompanhantes. Aqui estão os vales da competição. Recebi os vales e logo convidei meu pai e a senhorita Bernadette, mas antes de irmos o palco que estava sendo montado se abriu. Bernadette. Uau, uma peça de teatro, vamos ver antes de jantar, vai ser legal. Sentamos os 3 juntos e assistimos a peça que começou com um homem de traje formal no centro do palco. Apresentador.
Boa noite, bem-vindos todos à peça especial do Festival de Fim do Inverno. A peça de hoje tem como tema central o amor. O amor é a energia vital, amor é o veículo pelo qual sofremos, evoluímos, aprendemos, nos sentimos felizes. O amor ele é tudo e ao mesmo tempo não é nada. Não é nada porque no ponto em que nós estamos, sequer conseguimos entender o amor, chamamos o amor de paixão. O amor não está nos homens nem nas mulheres, nem na união entre os dois, como um sentimento que se preze e ele não é algo estático. A peça de hoje, senhoras e senhores, tem o objetivo de mostrar as diferentes formas desse sentimento simples e ao mesmo tempo complicado que é o amor. Aproveitem o espetáculo, senhoras e senhores. O espetáculo começou, tinha como protagonistas um homem e uma mulher. A peça foi um coquetel de emoções, mostrava o desejo, a paixão, o amor não correspondido, a desilusão, o amor correspondido e finalmente o amor pleno, que garantia a felicidade para ambos. Não era um romance entre os protagonistas, pois durante a peça mostrava vários tipos de amor, não só entre pessoas mas o amor a si mesmo, o orgulho de ser quem você, o amor próprio, o amor familiar, o amor em uma amizade. Quando vi aquela peça fiquei sem palavras, fiquei em completo transe. Me senti entusiasmado, fascinado e principalmente apaixonado pelo teatro e a forma que o outro tinha de contar tudo. A partir daquele momento me senti fascinado e apaixonado por algo. Fiquei tão pensativo com aquela peça que mal falei durante o jantar, logo chegamos e fui dormir, mas meu pai e a senhorita Bernadette ficaram acordados. Meu pai viu Bernadette com um olhar sério. Bernadette, o que foi agora? Pai, diz logo por que você veio aqui. Bernadette, uma tia não pode vir conhecer em pessoa e se divertir com seu sobrinho. Pai, você não é mais minha irmã, deixou de ser quando descobrimos que você mexia com essa magia. Bernadette, a magia e o arcana são parte da gente, são nosso dom. Se você não quer explorar tudo bem, mas mesmo que você fosse um mais velho nunca seria o dono da minha vida. Pai, eu sou o dono da sua vida. Nossa mãe também decidiu te expulsar, essa não foi só uma escolha minha, e por isso que você tem que ficar longe do meu filho. Bernadette, você tá se ouvindo? Você pode ter escolhido não me tratar como sua irmã, mas se o Lucas vai querer me tratar como tia ou não, esse é um maldito problema dele e de mais ninguém. Pai, maldito problema, como essa maldição que é a magia. Bernadette, a magia está no nosso sangue, e se ele quiser ser um feiticeiro já pensou nisso? Pai, ele nunca vai ser um, porque nunca vai saber que a magia existe. Bernadette, você fala como se eu fosse uma vilã. Pai, talvez você seja, porque na sua última visita minha esposa faleceu e meu filho ficou sem mãe. Bernadette, pela milésima vez eu não tive nada a ver com a morte dela. Faça um favor a todos nós e pare de me culpar pelas desgraças da sua vida. Se tivessem me deixado ficar eu poderia pelo menos descobrir o que a matou. Pai, a poderia mesmo, com essa sua magia sem controle. Bernadette, saímos juntos, depois de 12 ou 13 anos, sentimos o amor pela mesma pessoa, por seu filho e portanto meu sobrinho, vimos uma peça sobre o amor, e ainda assim depois de todos esses anos eu ainda te encontro com um coração de pedra. Meu pai suspirou e respondeu, pai, olha irmã, eu não posso negar que o Lucas se divertiu muito hoje. Por isso eu vou deixar vocês se despedirem, mas vai ter que ir assim que se despedir, e ele não pode saber a verdade. Bernadette, bom, vindo de você irmão isso é um avanço. Logo os irmãos dormiram, ainda com sua desentendimento bem presente em suas mentes. No dia seguinte, tomamos café, eu estranhei um pouco o fato daquela moça ter dormido na nossa casa, pois eu nunca tinha visto ela antes. Bom dia senhora Bernadette. Bernadette, bom dia Lucas. Olha senhora, não me leva a mal, mas é estranho a senhora ter dormido aqui. Pai, Lucas tem modos, ela e uma visita. Bernadette, não tudo bem, ele tentou ser educado nessa grosseria. Minha mente, que frase bizarra. Pai, sim, é algo incomum, mas nossa visita especial já está indo embora. Terminamos o café e logo a senhora Bernadette chegou perto de mim. Eu que ainda estava sentado, me levantei e ela se agachou um pouco e me olhou nos olhos. Bernadette, mesmo passando pouco tempo com você, notei que você é um bom garoto. Foi bom te conhecer.
Posso te contar um segredo? Bernadette, segredo? Por que quer contar para mim? Eu não sei, acho que eu só quero contar isso para outra pessoa. Bernadette, tudo bem, conta então. Cheguei perto do ouvido dela e sussurrei. Sabe, mesmo com o legado da família, eu acho que gosto mais das artes cênicas do que das artes marciais no fim das contas. Obrigado por ir comigo ao festival, senhora. Bernadette sussurrou sua resposta. Bernadette, entendo porque isso é um segredo. Sabe às vezes que as circunstâncias pesam mais que os desejos pessoais, mas independente disso, a vida sempre te dá escolhas. Se quiser escrever seu destino, está livre para escolher. Logo, Bernadette rapidamente tirou de um dos seus bolsos uma lapiseira com uma pequena pedra azul brilhante no lugar onde normalmente estaria uma borracha e logo me entregou. Bernadette, eu gosto de documentar as coisas que descubro. Se quiser escrever seu próprio destino, pode começar escrevendo com a lapiseira. Mas o que eu deveria escrever? Bernadette, isso é uma escolha sua. Eu confirmei com a cabeça. Logo aquela mulher se foi. No início da semana, entrei na academia militar. Estava preparado com todo o material necessário para a parte teórica, incluindo a lapiseira que Bernadette me deu, canetas e 2 cadernos pequenos para anotações. Pai, você precisa mesmo de 2 cadernos. São só 11 meses, a parte teórica não é tão extensa no início. Na verdade, estava pensando em usar um deles de um jeito diferente, tipo como se fosse um diário. Pai, entendi, esse tipo de experiência você não vai conseguir reviver em uma boa ideia. Fui para a academia militar. A academia era dividida em 2 blocos, um masculino e um feminino. Normalmente a turma dos garotos não interagia com a das garotas, tirando alguns eventos e aulas especiais. O dia a dia lá era restrito, mas suportável e às vezes até agradável. Eu me destacava bastante na parte teórica e em combate mano a mano com o estilo de Taijutsu como o meu principal, mas era bem medíocre com armas de fogo. Nos combates dos treinos de luta mano a mano, apesar dos professores dizerem que me faltava entusiasmo pela minha recorrente falta de expressão nos treinos, não negavam que entre os alunos meu desempenho era bom, mas a melhor parte de tudo isso eram meus colegas de turma. Poder ouvir suas histórias e anotar as mesmas no meu diário junto aos meus sentimentos foi uma experiência muito agradável. Sempre escrevia em meu diário com a lapiseira que Bernadette me deu de presente. Alguns como eu viam a escola militar como tradição, outros como uma oportunidade, mas todos em algum momento mostram paixão pelo que faziam durante as aulas. Eu por outro lado mostrava minha paixão pelos meus companheiros durante os intervalos e momentos de diálogo. 11 meses depois, já com meus 13 anos, só restava o baile de encerramento e ao final do baile seria revelados as listas dos melhores alunos, a lista das melhores alunas, junto com um pequeno relatório de 7 linhas, resumindo o desempenho de cada um, seus naturais pontos fortes e seus naturais pontos fracos. Fiquei em 6º lugar na lista dos melhores alunos. Me senti feliz, mas não dei muita bola para isso. Depois de concluir o curso decidi falar com meu pai sobre minha verdadeira paixão, a área em que eu realmente queria trabalhar. Quando ficamos sozinhos contei tudo, confessei que o teatro e as artes como um todo era minha verdadeira paixão. Meu pai ficou sério e me disse: Pai, bom filho, você ficou em 6º na lista dos alunos homens, mas no seu relatório diz que se você fizesse as coisas com mais entusiasmo poderia estar entre os 3 melhores alunos homens da academia. Se as artes são o que realmente te inspira, não vou poder te impedir de seguir seus sonhos, só me prometa uma coisa. O quê? Pai, mesmo que você não exerça o legado da família, não deixe ele de lado, mantenha a forma e treine seu taijutsu, assim você sempre vai ter uma forma de se defender. Tudo bem, eu prometo, você é um ótimo pai. Pai, obrigado. Além do mais, mesmo que você não queira exercer nosso legado, quem sabe meu futuro neto goste da ideia. Até que eu gostaria de ser pai, mas tenho que dar conta da minha própria vida primeiro. Pai, justo. Com 13 anos no início do ano seguinte, entrei na Academia de Artes de Noxus. Não era tão boa quanto as academias de outras nações como Piltover, mas era o que eu tinha para me formar e estava muito grato por isso.
Estudei por 7 de 8 anos e por me destacar, já com 20 anos ganhei uma bolsa para estudar meu último ano em Piltover. Muito feliz com a notícia, me preparei para a viagem. Piltover era um local que à primeira vista me chamava a atenção. Tinha inovações incríveis, como os Rex Portais e o Dia do Progresso, que estimulava muito as ciências e as artes. Para minha sorte viajei para Piltover pouco antes do Dia do Progresso. Já em Piltover, me compadeci um pouco depois de conhecer a situação da subferia e de criminosos que viviam lá, e criminosos como uma tal de Gyps. Fazia sentido que os de fora não soubessem muito da subferia, coisas como ela ficam bem longe do cartão postal da cidade. No Dia do Progresso, enquanto eu andava pelas ruas, um bandido com uma faca correu na minha direção enquanto fugia da polícia. Coloquei as mãos na frente do rosto aparentando fraqueza, isso atraiu o bandido, que quis tentar me fazer de refém, mas no momento que ele foi esfaquear minhas costelas, levantei o braço escudo e dei um soco com o direito em sua barriga. Me afastei quando ele tentou me esfaquear, peguei o antebraço dele com meu braço direito e jogando a força do oponente contra ele derrubei ele no chão imobilizando. Uma defensora que era uma das perseguidoras do bandido foi falar comigo enquanto os outros levavam o bandido. Civis não podem se envolver, senhor, mas o que foi aquilo? Taijutsu, e uma longa história. De qualquer forma, obrigada. Defensor. Vamos logo, garota, ainda temos muito trabalho. Disse um defensor mais velho que parecia ranzinza. Preciso ir. Feliz Dia do Progresso. Idem. Aproveitei o Dia do Progresso tirando fotos com minha câmera para servir de inspiração para futuros trabalhos. Naquela noite vi o discurso do Dia do Progresso e logo voltei para o hotel, vi as fotos que tirei durante o dia e não me parecia suficiente. Então, depois de salvar as fotos do dia, pesquisei sobre os crimes na cidade de Piltover e vi alguns relatos de um garoto descontrolado que matava defensores com uma espada, além de grafites supostamente feitos pela criminosa Jinx, a maioria destroçada por explosões e reconstruída. Isso me inspirou e pensei em sair e tirar fotos à noite. Fui com minha câmera, caderninho de anotações e a mesma lapiseira que Bernadette me deu. Em um determinado momento vi defensores se mobilizando e discretamente seguir eles de longe até um prédio em chamas. Tirei fotos do prédio em chamas e logo vi que entre as chamas tinha um desenho como os da criminosa Gyps. Tentei correr para avisar ele para que saíssem dali. Esse impulso pareceu vir dos instintos protetores que eu tinha graças ao ofício da minha família. A explosão aconteceu enquanto eu chegava perto, com um campo de visão cada vez menor. Acima de tudo, eu só pensava na minha sobrevivência, na minha autopreservação. Senti meus braços e pernas queimarem de forma infernal. E pouco antes de perder a consciência, vi uma luz que vinha do bolso da minha camisa com a caneta que ganhei de Bernadette. Enquanto minha consciência se esvaí, aquela luz que vinha da pedra pareceu responder às minhas súplicas, destruindo a lapiseira junto à explosão e formando uma barreira azul celeste que me salvou da morte, cobrindo meu corpo, além dos meus braços e pernas que estavam queimados. Quando acordei estava em uma cama de hospital com um homem magro e de bengala ao lado da minha cama e os membros que vi não eram mais os meus, eram braços e pernas metálicos com uma luz azul celeste em alguns locais. Eu tive um ataque de pânico, gritando de forma histérica, enquanto os médicos e o cara magrelo tentavam me acalmar.